Bom dia, queridos. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio, vamos à nossa aula de português novamente, tá? Continuamos aqui em casa, todos em casa, mas com saúde, graças a Deus, tá? Hoje eu andei corrigindo os exercícios que vocês me mandaram e eu vi que tem dificuldades aí no inverno. Então, o que eu vou fazer? Vou tornar a explicar todo o conteúdo do módulo, tá? Depois eu corrigirei as atividades, tá bem? Bom, vamos lá. Verbo é uma das classes gramaticais, também são 10 classes. Nós estamos estudando agora os verbos. O verbo, ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é um verbo de ação? Por exemplo, estou lendo, vou ler a folha. Eu leio a folha. Ler é uma ação, estou praticando uma ação. Falo muito, falar é uma ação. Como demais, comer é uma ação. Então, os verbos podem ser de ação. Os verbos de estado, quando eu digo eu estou feliz. Feliz é um adjetivo. Então, os verbos de ação, eles geralmente vêm antes de um adjetivo. Ela é bonita. Bonita é adjetivo. Então, é verbo ser, que é o infinitivo dele, é o verbo de estado, tá? E os verbos de fenômenos da natureza. Em Cabo Frio, venta muito. Verbo ventar. Hoje chove. Chover. Trovejou demais. Trovejar. Então, são verbos que exprimem fenômenos da natureza. Bem? Então, os verbos podem ser de ação, de estado e de fenômenos da natureza. Vamos a outro item sobre verbo. Eu tenho as conjugações. Houve muita dúvida nisso. Conjugação dos verbos. Nós temos na língua portuguesa 3 conjugações. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira conjugação. Chamamos de verbos de primeira conjugação aos verbos que terminam em AR. Tá bom? Então, como é que eu vejo isso? Como é que eu descubro isso? Quando eu digo assim, falei muito. Vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntar a vocês qual é o verbo, olha ele aqui, falei, não é? Esse é o meu verbo. Mas como é que eu descubro qual é a conjugação desse verbo? Muito simples. Vamos botar esse verbo no infinitivo. Nós vamos estudar também. Hoje eu vou mostrar isso a vocês. Infinitivo é uma das formas nominais do verbo. Então, o infinitivo deste verbo é falar. Tá? Infinitivo, olha, eu coloco sempre, eu penso sempre no verbo no infinitivo, quando eu quero saber a conjugação dele. Então, esse verbo aqui, ele termina em AR. Separo, tiro essa terminação, é AR. O que fica é o que nós chamamos de radical do verbo. O que é o radical? Radical é a parte da palavra, pode ser do verbo, pode ser de uma palavra, que me dá o significado dela. É a parte mais importante, tá? Então, esse aqui é o radical, e este verbo que está terminado em AR, eu vou dizer que ele é um verbo de primeira conjugação, tá bom? Cuidado com isso, eu vi muitos erros sobre isso no exercício lá no plural. Então, como é que eu descubro a conjugação do verbo? Tenho que botar sempre o verbo no infinitivo. Vou dar um outro exemplo. Meu quadro é
muito grande, como eu falei com vocês. Ela come demais. Qual é o verbo que eu tenho aqui? Ó, é o verbo de ação, né? Qual é o infinitivo desse verbo? Ela come demais. Come. O infinitivo é verbo comer. Então, ó, quando o verbo termina em ER, tá? Isso aqui vai se chamar de radical. E isso aqui é minha terminação do verbo. Então, esse verbo termina em ER. Eu digo que esse verbo é da segunda conjugação. Outro exemplo. Ela saiu cedo. O verbo aqui, ó, é saiu, também é um verbo de ação. Qual é o infinitivo desse verbo? É o verbo sair, certo? Então, tiro a terminação radical e a terminação do verbo. Então, quando os verbos terminam em IR, eu digo que esse verbo é de terceira conjugação. Bom? Então, isso é muito importante para vocês. Vocês têm que achar o verbo, colocá-lo no infinitivo, daí vocês saberão que tipo de conjugação eu tenho. Mas tem um caso que a gente tem que explicar também. Ela compõe muito. O verbo aqui, ó, compõe. Qual é o infinitivo desse verbo? É compor. Tá? Esse é o infinitivo. Então, é um verbo terminado em OR. Aí vocês vão me perguntar, e agora que não tem OR aqui? Mas, na última aula eu falei com vocês, os verbos terminados em por, derivados de por, eles são sempre da segunda conjugação, tá? Por quê? Porque no latim, na nossa língua mãe, o verbo por era poer. Bom? Então, se no latim era poer, ele seria de segunda conjugação. Então, isso é importante, tá? As três conjugações verbais. Verbos terminados em AR, verbos terminados em ER ou OR, são de segunda, e verbos terminados em IR são de terceira conjugação. Bem? Não quero mais ninguém errando isso, hein? Vocês já aprenderam isso, mas eu acho que esqueceram. Bom, então vou apagar a conjugação. Agora nós vamos a, deixa eu ver, radical nós já vimos, os modos verbais. Eu tenho três modos verbais. Tenho o indicativo, tenho o subjuntivo e tenho o imperativo. São esses três modos verbais. O indicativo, como o nome diz, ele indica a certeza, tá? A certeza. Eu estudo todos os dias. Então, esse é o modo indicativo. Eu estudava todos os dias. Eu estudei todos os dias. Modo subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida. Se eu pudesse, falaria mais baixo. Se, olha o se. Quando eu estudar, também, quando, a dúvida, não sei quando, né? E é preciso que eu estude, porque eu não sei se eu vou estudar.
E o modo imperativo é o modo da ordem, do pedido, da clemência. Quando vocês, quem é católico, faz a catequese, a Bíblia, ela é quase toda no imperativo. Quando a gente reza, rogai por nós, tende piedade de nós, é um pedido, uma clemência a Deus, tá? Então, o imperativo é o modo da ordem, do pedido, da clemência. Então, são esses 3 modos verbais. Agora eu tenho os tempos verbais. Eu tenho presente. Na apostila eles falam de passado, mas eu não prefiro usar o pretérito, tá? E futuro. Presente. O que é o presente? Acontece agora. Eu dou aulas. Eu falo alto. Eu estudo muito. Presente. Os pretéritos no passado, nós temos 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, aquele pretérito, aquele passado que acabou. Pretérito imperfeito, continua acontecendo. E o mais que perfeito, cujas terminações são ra, ras, ra. Esse pretérito mais que perfeito, hoje, é usado mais na literatura, tá? Se eu pudesse, eu falara mais com você, tá? E o futuro, tem 2 tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, esses são os tempos verbais. Outra coisa, tudo a gente vai estudar mais detalhadamente nos outros módulos. Essa apostila agora é mais verbo, sempre verbo. Agora eu tenho os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu já ensinei a vocês em sala de aula, esse i é um prefixo que quer dizer não, né? Prefixo i, prefixo a, prefixo des, prefixo in, são prefixos de negação. Então, se eu tenho um verbo regular, quando eu digo que eu tenho um verbo irregular, quer dizer que ele não é regular. Mas o que é ser um verbo regular? Eu mostrei a vocês o radical, a parte mais importante do verbo. Eu tenho o verbo regular, verbo beber, por exemplo. Olha lá, se eu quiser saber, tiro a terminação de segunda conjugação, que é terminada em ER, isso é o meu radical, bebe. Eu vou conjugar o verbo beber no presente. Eu bebo. Tu bebes, ele bebe. No pretérito, olha o radical, bebe. Pretérito imperfeito, eu bebia. Olha o radical. Pretérito perfeito, eu bebi. Radical. Então, eu beberei. Eu beberia. Então, o radical aqui desse verbo, ele não muda em todos os tempos verbais e em todas as pessoas. Quando eu tenho esse tipo de verbo, eu digo que esse verbo é um verbo regular. Tá bom? E o irregular, olha o i de negação, quer dizer que ele não tem o mesmo radical. Por exemplo, verbo caber. O radical é cabe, é um verbo de segunda conjugação também, que termina em ER. Se eu pedir a vocês para me conjugar o verbo caber no presente, primeira pessoa vai ser eu caibo. Olha o meu radical como mudou. Cabe para caibe. Ou no pretérito, a roupa coube em você. Olha o radical como muda também. Então, quando eu tenho verbos cujo radical muda
ou nos tempos verbais, ou nas pessoas verbais, eu chamo de verbo irregular, tá bom? Então, eu acho que, por enquanto, é aí que a gente fica. A gente já viu o que o verbo é, o que ele exprime, na exprimiação, estado, fenômeno da natureza. As conjugações verbais, primeira, segunda, terceira, já vimos o que é radical. Os modos, nós vimos que é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E os tempos, presente, pretérito e futuro. E verbos regulares e irregulares. Isso é o que tem aqui no módulo 11, tá? Eu vou corrigir agora com vocês a apostila, rapidamente. Na página 65, eu tenho aqui, ó, na 64, aliás, eu tenho um resumo de tudo que eu falei. Os verbos que eles expressam, as conjugações verbais, os modos verbais, presente, pretérito, futuro e verbos regulares. Bom, na página 65, número 1, tem aqui uma tirinha. Complete o parágrafo a seguir, selecionando entre as opções dadas a mais adequada. No primeiro quadrinho é o verbo gosto, que transmite a ideia de certeza, é lógico, está no presente no indicativo. Portanto, ele se encontra no modo indicativo. Esse verbo pertence à primeira conjugação, que é gostar, e encontra-se no tempo presente. Então, está no presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Talvez eu seja boba. O infinitivo de seja é o verbo ser. Olha só, cuidado, o verbo ser é um verbo muito irregular. Tá? Aqui, conjugação, ele pertence, então ele pertence à segunda conjugação. O verbo seja transmite a ideia de certeza, dúvida ou ordem. É lógico que transmite a ideia de dúvida, de incerteza. Que outra palavra acentua a ideia transmitida por esse verbo? É a palavra talvez, que indica dúvida. Número 3. Compare os verbos gostar e ser. Ambos indicam ações? Então, aqui, ó, verbo gostar é lógico que indica ação. Já o verbo ser, ele vai indicar um estado, tá? Ele está caracterizando, ó, talvez eu seja boba. Olha o adjetivo boba aí. Então, os verbos que vêm junto a um adjetivo são chamados de verbos que indicam estado. Número 4. Na fala presente no último quadrinho, é uma crítica a determinado grupo de pessoas. Por que esse grupo é criticado? O grupo é criticado porque não admira a natureza, né? Eles não têm respeito à natureza, não admiram a natureza. Na página 66 eu tenho aqui um blog sobre o melhor amigo do homem, bom pra cachorro. Quais os dois significados que essa expressão pode ter? Então, é bom para cachorro, é uma coisa útil para o cachorro, agradável para o cachorro. E bom para cachorro a gente usa também dizendo que aquilo é muito bom. Poxa, isso é bom para cachorro, né? Então é uma gíria. B. O conteúdo do texto lido se opõe ou confirma a ideia apresentada no subtítulo do blog. Então ele confirma a ideia, o subtítulo é o blog sobre o melhor amigo do homem. Tá? Então aqui mostra que ele é muito bom. Tá? E aqui o homem faz coisas boas para o cachorro e o cachorro para ele também. Na número 2, reescreva aqui nos últimos 10 anos, Capitã tinha uma rotina, velar o túmulo de seu tutor em Vila Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Aqui tem um filme muito interessante sobre esse cachorro. Então, nós temos aqui, nos últimos 10 anos, Capitã tinha uma rotina, velava o túmulo de seu tutor, transformando o verbo do infinitivo no verbo pretérito imperfeito. Que expressão presente no trecho reforça a ideia de ação habitual, repetitiva? Nós temos aqui a locução adverbial nos últimos 10 anos. É isso que reforça a ideia de repetição. Número 3. Era para vocês fazerem o quê? Sublinhar, isso aqui está no plural, os verbos que indicam ação e circular os que indicam estado. Capitã foi fiel. Olha, fiel aí, adjetivo. Então, esse verbo que vem antes do adjetivo é o verbo de estado. Temos que circular. O cão velou o túmulo. É uma ação. Sublinhe.
O carinho do animal pelo tutor é admirável, admirável adjetivo também. Então aqui nós temos um verbo de ação, de estado. E capitã sumiu de casa, verbo de ação, sublinho. Número 4. Ninguém sabe como o capitã chegou ao local. A família diz que ele sumiu após a morte do tutor e que meses mais tarde foi encontrado junto ao túmulo. Identifique no trecho os verbos que pertencem à primeira, à segunda e à terceira. Olha só como é importante. Então, quando eu digo ninguém sabe, verbo aqui é sabe. Eu transformo no infinitivo, é saber. Termina em ER, então ele é o verbo de segunda conjugação. Chegou, o infinitivo é chegar, verbo de primeira conjugação, em AR. Diz, o infinitivo é dizer. Então eu tenho, ó, terminado em ER, segunda conjugação. Sumiu, o infinitivo sumir, terminado em IR, terceira conjugação. E que mesma foi encontrado, foi, né? É que foi encontrado junto ao túmulo. Foi é verbo ser, segunda conjugação. E encontrar, né? É verbo de primeira conjugação. Bom, então vou repetir. Primeira conjugação, chegar, levar e encontrar. Segunda conjugação, saber, dizer e ser. E terceira conjugação, sumir. Letra B. O verbo levar pertence à primeira conjugação. Ao ser flexionado no presente, apresenta estas formas. Eu levo, tu levas, ele leva. Nós levamos, vós levais, eles levam. É um verbo regular. Justifique sua resposta. É lógico que é um verbo regular. Olha, o radical não mudou. É sempre leve, 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 leve. Então, o radical não muda. Quando acontece isso, o verbo é regular. Ninguém sabe, número 5, como o capitão chegou ao local. A família diz que ele sumiu após a morte do tutor. Quais verbos estão no presente do indicativo? Então, é sabe e diz. E quais estão no pretérito perfeito? São os verbos chegou e sumiu. Letra B. Por que a autora do texto usa dois tempos verbais nesse trecho? Então, ela apresenta informações sobre o passado, tem que usar o pretérito, e ela está falando naquele momento, ela está escrevendo naquele momento, tá? É o momento da produção. Aí ela usa o tempo presente. Na página 67, eu tenho aqui radicais, outro texto para a gente analisar. Número 1. Pelo título do blog, o que seu post devem ter em comum? O título é Radicais. Então, quer dizer que devem tratar de esportes radicais. Esportes, né? As pessoas que praticam esse tipo de esporte. Recorde as questões fundamentais de uma notícia. O que, quem, onde, quando, por que, como e quais delas são respondidas. Então, quem é Karina Oliane? O que? Comemora a escalada da montanha mais perigosa do mundo. Tá? Essas as informações que nós temos aqui no texto. Número 3. De acordo com a notícia, por que K2 é considerada a montanha mais difícil de ser escalada? Porque lá tem muita avalanche, o tempo é instável e pega muita gente de surpresa, né? Número 4. Sublinhe os verbos e em seguida identifique a pessoa do discurso. Então, na letra A, nós temos fomos, depois fomos acima do campo. É a primeira pessoa do plural. Pretérito perfeito, modo indicativo. Então, nós fomos acima do campo. Primeira pessoa do plural, pretérito perfeito, modo indicativo. Na letra B, a montanha é lindíssima. É aí, o verbo é ser, está no presente do indicativo, terceira pessoa do singular e presente do indicativo. Letra C, todo mundo desistiu, o verbo é desistir. Terceira pessoa do singular, pretérito perfeito do indicativo. No quinto e no sexto parágrafo, explique por que no primeiro deles predominam verbos no pretérito e depois no presente. A mesma coisa, né? Pretérito que está contando, está narrando um fato que já aconteceu, e depois no presente, porque é o momento que está contando a história, que está escrevendo a história. Na página 69, nós temos aqui uma tirinha também, vou falar só a letra, tá? Número 1, letra C. O personagem decide usar a bicicleta como meio de transporte.
Número 2, o terceiro quadrinho provoca humor porque mostra letra B. O outro lado da situação. O personagem da Tira Agora contribui para um mundo melhor, mas as outras pessoas não agem do mesmo modo. Número 3, sobre a forma do verbo cansou, a opção correta é letra C. Está na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo. E número 4, sobre os verbos do segundo quadrinho, assinale a alternativa correta. É a letra D. As formas verbais pedala e colabora estão flexionados na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, pois indicam certeza. Tá? Então essa foi a correção do módulo 11. Eu quero para a nossa próxima aula, sexta-feira, que vocês façam a leitura do módulo 12, e eu vou explicar o módulo 12 todo na nossa aula, tá? Vamos ao plural, depois vocês vão lá, vão ver tudo que eu vou passar para vocês. Estou corrigindo as atividades avaliativas, não deixem de fazê-las. Não deixem, agora a gente realmente está passando para aquele tudo que vocês fazem ou não fazem. Cuidado, tá? A gente já está terminando, já terminamos o primeiro bimestre, estamos no segundo bimestre já, e precisamos de notas de presença, tudo isso. Eu quero ver se vocês estão presentes na minha aula sempre, tá bom? Bom, então ficamos por aqui. Fiquem com Deus, cuidado, né? Família também, tenha bastante cuidado em casa, todo mundo. E beijos, paz e bem. Fiquem com Deus, queridos. Tchau, beijos, tchau.